Muito bem-vindo a mais uma live aqui no BHY. Aqui é Clésio BH do BHY, com mais uma live muito importante. Hoje um assunto super importante, novos tratamentos da diabetes com o Dr. Levimar. Sejam bem-vindos, vamos fazer perguntas, mande perguntas. Estamos aqui iniciando 20 horas, dia de 20/6, segundona, término do outono. Amanhã começa o nosso gostoso inverno aí, amanhã cedo. Vamos lá, galera. Vou mandar aqui uns aviõezinhos pra gente começar. Vou esperar o Dr. Levimar chegar. Enquanto isso eu mando os aviõezinhos aqui. Chama a galera. Vamos que vamos. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que você vai ver essa live. Está sendo gravada hoje, 20/6, segundona. Bem-vinda, Blenda, Festival Estrada Real, a todos que estão chegando. Um assunto muito importante hoje, sobre diabetes, né? Muita gente sofre com essa doença aí. E hoje nós temos o Dr. Levimar, que vai trazer informações, né, seguras e atuais sobre o tratamento. Boa noite, Blenda. Amanhã nós estamos juntos, também às 20 horas, né? Amanhã o assunto é vestimenta, comportamento e tudo mais. Quem já entrou aí, manda aviãozinho, chama mais gente. Vamos só esperar o Dr. Levimar entrar aqui com a gente no BHY. Esperar entrar aqui na live com a gente pra gente começar as perguntas. Amanhã com a Blenda, uma coach aí de imagem e tudo mais. Dr. Levimar chegou, bem-vindo, Dr. Levimar. Eu já vou chamar, já vamos começar as nossas perguntas, o nosso bate-papo. Bem-vinda, Vânia, nosso meio de campo aí, né, que fez a gente se conhecer e marcar essa live. Bem-vindo a todos. Manda aviãozinho aí. Já vamos iniciar. Começar aqui. Convidar. Opa, doutor, boa noite. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Prazer Tudo estar aqui bem? com vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo hoje. O senhor que Prazer. com certeza tem bastante agenda cheia aí. Agradeço demais o senhor trazer informações sobre a diabetes para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos seguidores. Muito obrigado. Prazer, viu? Um prazer. Doutor, eu sempre que eu começo as minhas lives, nosso bate-papo, eu peço para a pessoa fazer meio um resumo, assim, da história da pessoa, né? Um resumão aí da história do senhor. Com o maior prazer. Eu sou Levimar, sou endocrinologista, sou professor de medicina há 29 anos, dou aula nas ciências médicas. Hoje a gente está na frente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou presidente nacional. A Sociedade Brasileira de Diabetes é uma entidade médica, né? Está localizada em São Paulo, né? Que é onde fica a sociedade. E a gente tem esse desafio aí de cuidar dos rumos do diabetes no país, né? A gente vai colocar aí como diretriz no SUS, o que a gente tem de importante. Então, a nossa vida hoje é trabalhar com a história do diabetes, né? O que nos deixa muito felizes, né, de estar representando Minas nesse cenário, né? Então, estamos frente a essa jornada grande aí que é bem desafiadora. Com certeza. O diabetes é uma doença, né? Assim, eu conheço pouco. Eu sei que tem o tipo 1, né? Que é aquele mais complicado, né? Que a pessoa tem que tomar insulina e tudo. E tem as outras também, né? Que a pessoa adquire. Sim, na verdade nós temos mais de 12 tipos de diabetes, né? O mais conhecido é o tipo 1 e o tipo 2, como você disse. Mas não tem essa história de ser o mais complicado, não. O mais complicado é aquela quando não há tratamento.
quando a pessoa não tem o tratamento. Então, o tipo 1 é o, Certo. normalmente, antigamente a gente chamava que era o da criança, né, porque ele Ah, aparece antes dos 20 anos de idade, é uma falta da insulina. Há uma destruição daquelas células que produzem insulina. E o tipo 2, na fase inicial, ele tem muita insulina, o que leva a uma série de outras complicações. O excesso de insulina leva a uma retenção de sódio, né? Onde a insulina vai, o sódio vai atrás. E o sódio é o sal, então leva o aumento da pressão, o aumento do colesterol. Então, o tipo 2 eu falo que é o excesso de insulina, porém, os receptores, que são as fechaduras do nosso corpo, por exemplo, onde estão as células, né? Ele começa a ter uma dificuldade de captar essa glicose. Então, o tipo 2 aparece sei. normalmente depois dos 45 anos de idade e ele tem uma história familiar muito importante, mas normalmente está associado ao aumento do peso, e principalmente esse peso que tem na região abdominal, na cintura abdominal. Então, é onde que a gente tem uma quantidade A maior barriga de de chope, né? diabetes. Justamente. Aquela que a gente chama de obesidade androide, obesidade centrípeta, né? E aí Ah, sim você tem um aumento da incidência de diabetes. Mas por incrível que pareça, né? Atualmente nós estamos tendo pacientes, crianças, adolescentes com diabetes do tipo 2 também, justamente por tipo, aumento dessa incidência da obesidade. Então a obesidade aham, puxa um número maior de diabetes também nessa fase. puxa, Né? entendi. E o diabetes 1 é aquele que aparece geralmente na criança, né, tal. Já desde lá da infância, a pessoa já lida com aquilo, né? Ele já tem que, às vezes, tomar insulina, né, e tudo Tem que, mais, né? tem que usar Usar desde isso. do início do diagnóstico. Ele aparece normalmente antes dos 20 anos de idade. Né? É uma doença que a gente chama de Antes doença disso. autoimune. O pâncreas, que é o órgão que produz essa insulina, ele para de reconhecer o nosso, como as células do pâncreas como sendo dela mesma. Então há um processo de destruição dessas células. Então ele para de Sei. produzir esse hormônio que é tão importante para a gente, que é fundamental para a nossa vida, que é a insulina. A insulina nos dá vida. Então, sem insulina, é difícil da gente ter uma, uma boa alimentação, é difícil da gente formar músculos, formar gordura. Então, a gente tem essa dificuldade é, no adolescente, no jovem. Tá? Esse é o diabetes do Aham. tipo 1. Né? E o diabetes do Tipo, tipo 2 é justamente esse diabetes que eu falei. Ele tem a insulina, mas ele não consegue. Vamos pensar que a insulina é como se fosse uma chave também. E o receptor é a fechadura. Então ele não consegue abrir essa fechadura. Então vai havendo uma resistência à ação dessa insulina e com isso aparece o diabetes do tipo 2. E o mais interessante nesse pessoal do tipo 2, né, que ah, aparece depois dos 40 anos, que é uma doença ah, silenciosa. Então a pessoa começa a acordar à noite para urinar e ela não percebe que está com diabetes. Então 50%, metade das pessoas que têm diabetes não sabem que são diabéticas. É justamente por essa incidência, que ela é morosa, né? A pessoa está acordando à noite, está achando que está acordando só porque está com um pouquinho mais de líquido. de líquido, ou que o jantar estava muito salgado. Então, ela tem essa dificuldade, né, de fazer o diagnóstico. E a primeira glicose que altera no nosso organismo não é a glicose em jejum, é a glicose Ah, depois da refeição. E muitas vezes o ah, médico só pede a glicose em jejum e não pede essa glicose depois da refeição. depois da refeição. E aí, quando a pessoa vê, já está lá em cima a glicose, ela já está precisando fazer o tratamento. E muitas vezes já tem até complicações, né? Aham. Decorrentes de um mau controle, decorrentes de um diabetes mal controlado. Então, ela já tem alguma alteração no fundo do olho, já tem alguma alteração nos próprios rins, né? Aquelas pernas com muita dor nas pernas, cansaço fácil. Então, essas pessoas já têm um diagnóstico e já podem ter um comprometimento dessa função por causa da glicose mal controlada. Mal controlado. É, o senhor, o título da nossa conversa é Os Novos Tratamentos. O que que o senhor tem para nossa, para nos trazer aí de assim que
são novidades, é coisa que tem aparecido de mais Nós, atual? nós temos muitas novidades, né? Esse final de semana eu estava em Recife, a gente estava num congresso chamado Endo Recife, que é um congresso só de endocrinologistas, né? E Hum, lá nós apresentamos várias novidades. Por exemplo, a gente tem para o diabetes tipo 2, que é o mais comum, né, aquele que eu falei que aparece depois dos 45 anos de idade, novos aham, medicamentos que trabalham não só com diabetes, mas que também ajudam no controle da pressão, que ajudam no controle aham, do peso, que o peso é um grande hum, problema. Antigamente nós só tínhamos medicações que levavam ao controle do diabetes, mas também aumentava o peso do paciente. Hoje se hum, inverteu. Hoje, então, uma das hum, principais novidades são as medicações que elas, além de controlar o diabetes, elas também controlam o peso. Né? Algumas estão sendo usadas até para obesidade, mas na verdade elas foram desenvolvidas para o diabetes. Então nós temos uma hum, medicação que atua mais no rim e ela tira a glicose pela urina. Então a pessoa perde em hum, torno de 400 calorias e perde uhum, glicose pelo rim também. Com isso ela consegue melhorar esse controle, né? aham, Melhorando a glicemia, né? Melhorando o controle da glicose, mas também emagrecendo. Então isso é excepcional, né? É uma das principais excepcional. novidades. O ano passado, esse mesmo medicamento, ele foi mostrado que ele reduz em 42% a incidência de infarto. Então, é uma medicação Ah, que a gente tem que olhar com mais carinho. É talvez a principal com certeza. medicação. São as glifosinas. Né? Então, a gente tem aí 3 glifosinas no mercado brasileiro. Não vou Ah, fazer propaganda para o laboratório nenhum, que nós vamos falar o nome. Né? ah, Canaglifosina, que é chamada de ah, Invocana, a empaglifosina, que é o Jardiance, e temos também a dapaglifosina, que é o Fortiga. Então, esses 3 medicamentos são medicamentos que hoje a gente utiliza e o paciente consegue aham. emagrecer, consegue perder peso, né, consegue controlar a glicemia, consegue controlar a pressão com uma medicação só. Com uma Além medicação dessas, só. além dessas medicações, né, nós temos as famosas canetinhas, né? Elas parecem com as canetinhas de insulina, mas não são insulina, que o Ah, nome comercial são os análogos de GLP-1, é um nome difícil, que é uma substância que é produzida no final do nosso intestino, né, o GLP-1, e esse medicamento ele atua no estômago, dando a sensação que nós já estamos satisfeitos, estamos cheios, né, não precisa de mais comida. Então, se a pessoa entendi. insistir em comer mais, ela vai ter náusea, vai vomitar. E isso Tenaz. controla a glicose também. Uma canetinha dessa dá para a pessoa emagrece até 9 quilos. Então, é bem interessante Ah, também. Uma medicação que pode ser usada em conjunto com essa outra medicação que eu acabei de citar. Então, são duas bacana. novidades extremamente interessantes, trabalhando diretamente no peso, trabalhando diretamente no controle da glicose, principalmente essa glicose que nós falamos, que é a glicose depois da refeição, e isso ajuda Hum, bastante o controle do diabetes. certo. A pessoa que tem o diabetes, ela tem que estar sempre controlando, né? Sempre medindo a glicose, né? Sim, Tanto o sim. tipo um tipo 2. Qualquer tipo de diabetes é importante essa monitorização. Medir em Aham, jejum, mas mais importante, igual eu ressaltei na primeira pergunta, aham, é medir depois da refeição. Então é importante que também. ela faça essa mensuração. E dentro das novidades que você perguntou, hoje nós já Aham. temos medidores de glicose que você não precisa de furar o dedo. Né? Você Ah, coloca um é? adesivo no braço, né? E com o seu Hum, próprio celular você vai hum. puxar, né? Vai passar, vai escanear e a glicemia já vai Aham. aparecer no seu celular ou então no leitor que o próprio laboratório funciona. Esse adesivozinho dura 14 dias, então ele pode medir quantas vezes quiser e ele vai construindo gráficos que auxiliam o médico ou o profissional de saúde que está olhando a intervir, né, com a alimentação ou com a Entendi. medicação na hora que essa glicemia está mais alterada. Não, muito legal. Então tem essa novidade aí do tipo assim, um adesivozinho, né? Que a pessoa Isso. fica com ele 14 dias e vai medindo ali direto, né? Isso são novidades que eu falei para o tipo 2, né? O Ah, adesivozinho também é para o tipo 1, né?
Mas para o Aham. tipo 1 nós ainda temos outras novidades, né? As bombas novas de insulina, hoje nós temos Aham. aplicativos, né? São bombas de infusão contínua que você Aham. consegue, através dessas bombas, liberar uma quantidade melhor de insulina, uma quantidade mais adequada. E Aham. essas bombas novas, elas têm a capacidade de fazer a correção automática. Então você Hum. pode, por exemplo, esquecer de aplicar uma insulina e a Hum. bomba faz essa correção. Então, o que a gente chamou de pâncreas artificial. A gente consegue um controle Hum. mais adequado com essas bombas, né? E ele é aplicado, tipo um adesivo também? Como é que são essas bombas? Não, ela tem a bomba é um dispositivo, né, que vai aplicando microdoses, você não precisa de aplicar em Aham. formas de caneta, nem Aham. de seringas, né? Aham. E você tem um adesivo, né? Mas você tem que ter como se fosse um catéterzinho minúsculo, né? Ah, sim. Que vai Aham. ser introduzido no seu subcutâneo. Você troca esse catéter a cada 3 dias, porque ele vai ficar Ah, sim. acomodado na sua pele. Né? Quando você vai tomar banho, vai fazer atividade física, você pode desconectar, continua ali o adesivozinho e depois você volta com a aplicação de bomba. Então, é uma outra novidade que nós temos isso aí no Brasil e a gente faz Bacana. essa colocação dessa bomba na grande maioria dos consultórios que são especializados em diabetes. Diabetes. Eu tenho um amigo que tá trabalhando recente com café de açaí, é o caroço de açaí. E diz que tem efeitos, né, bons, estudos científicos sobre. O senhor conhece? Já ouviu falar? Não, não conheço Sobre não. o café de açaí. Não. Agora, na verdade, quando você está falando de açaí ou de qualquer outro produto, o que Aham. acontece é o seguinte: muitas vezes eles têm fibra, e a fibra é realmente interessante. Todas as vezes que a gente tem fibra, a fibra diminui a Ah. absorção do carboidrato, que é o açúcar. Então, você Ah. introduzindo fibra, né, por exemplo, igual no Aham. açaí que você citou, ou alguma Aham. outra substância que tenha muita fibra, você Aham. diminui essa elevação da glicemia. Isso é interessante também, porque você não vai deixar de usar a medicação, mas ela te auxilia nesse melhor controle, Auxílio. sem sombra de dúvida. Tá? Entendi. Quando que a pessoa deve preocupar lá? Faz os exames, aí a glicose, só quando que a pessoa precisa se preocupar e falar, ó, eu tenho que acender um alertazinho, Uma já boa se pergunta. Né? preocupar com alimentação e tudo mais, né? Geralmente tudo é alimentação, né? A alimentação é um item extremamente importante do nosso dia a dia. Mas eu diria que o estresse hoje também é outra preocupação, porque a Ah. pessoa estressada, né, ela vai produzir substâncias que são hiperglicemiantes, ou seja, são substâncias que elevam a glicose. Então, corrigir a Ah. alimentação é fundamental. Né? Aham. Então, você estava me perguntando em relação aos valores de glicemia. Então, acho que é bem Aham. interessante essa pergunta para a gente ficar atento. A glicemia normal Aham. é até 100, isso em jejum. Então, em jejum até 100. Mas para ser Nossa, essa- diabético tem que estar acima de 126. Quando a Ah, glicose sim. fica entre 100 e 126, a gente tem um outro nome, a gente chama isso daí de pré-diabetes. É aquele paciente que tem Pré-diabetes. uma chance de desenvolver o diabetes nos próximos meses, nos próximos anos. Então, nós temos que ter um cuidado Uhum. muito especial com esse paciente. Mas eu havia Opa, deu mencionado uma a glicose. travadinha. Aí, voltou. Eu estava te vendo perfeitamente, não sei se foi o meu ou se foi o seu, mas o meu É, está tranquilo. deu Eu estava uma falando travadinha. sobre a glicemia 2 horas depois da refeição. Né? A Aham. glicemia 2 horas da refeição, a pessoa sem diabetes, a glicose pode ficar até 140. Então, até Hum. 140, 2 horas após a refeição, é normal. Acima de 140, né, de 140 até Uhum. 199, até 200, a gente também chama de pré-diabetes. E acima de Hum. 200, 2 horas depois da refeição, é o que nós chamamos de diabetes. Então, o diagnóstico de diabetes
São duas glicemias de jejum maior ou igual a 126 ou uma glicemia 2 horas após a refeição maior do que 200. Aí qualquer valor acima de 200 já é diagnóstico de diabetes. Já diabetes, após a refeição. Essa refeição é normal, né? Um almoço normal, com... Para a gente fazer o diagnóstico de diabetes, aí a gente A pessoa tem que entrou com uma quantificar sobremesa ali, um gramas de doce e carboidrato. tal. Ah, Não, é uma alimentação, né, fisiológica, né? A gente normal. fala normal. Mas a gente não faz Aham, diagnóstico com essa alimentação desbalanceada, né? Quando a gente está na dúvida, aham, o médico, quando está na dúvida, ele vai pedir para ela ingerir 75 gramas de destrozol, que é um líquido adocicado, né? Faz isso em jejum hum. e ele corresponde a uma refeição que é para a gente fazer essa mensuração. Então você vai no laboratório, Ah, toma sim. o destrozol depois de Faz colher a antes? glicemia em jejum, né? Para a gente ter, Ah, faz antes em jejum e 2 horas depois dessa refeição. toma um suquinho ali é como se fosse uma refeição, aí 2 horas depois mede de novo. Mede de novo. Ele tem que ficar sentado lá no laboratório, lendo um livro, lendo uma Ah, revista, para ele não fazer nenhum tipo de ah, exercício, não fazer nenhuma modificação. Aí você mensura e aí você vai ter realmente o padrão para você saber se é diabético ou não, né? Você está na dúvida ou se tem um pré-diabetes, é importante que faça tudo aham, direitinho. Tá ok? aham, joia. A Tati está falando aqui que o Freestyle Libre, ou Libre, não sei, já Libre. existe há alguns anos, né? Libre. Já faz usa 5 anos, mas é pouco acessível, né, para o diabetes. Esse é a bomba, o freestyle? Não, esse é o adesivo Libre? de medida da glicose, tá? Ah, Ele, legal. na verdade, no Brasil é o local mais barato do mundo, né? É Ah, pouco é? acessível que a gente não tem no SUS ainda, mas é mais barato Aham, que onde que ele foi desenvolvido, que é nos Estados Unidos. É mais barato que nos Estados Unidos, é mais barato que na Europa, é sério? mais barato que na América Latina, né? No Chile ele é bem mais caro do que aqui. No Brasil é o local mais Ah, barato, né? olha só. Com certeza algum incentivo, né, do governo para tirando imposto, alguma coisa aí, não sei, né? Normalmente Pode ser os alguma coisa assim. laboratórios para desenvolver um produto, né, há Hum. um gasto, um investimento muito grande, né, para desenvolver esse tipo de produto, né? Então, se Aham. você faz mais de 6 pontas de dedo ou 8 pontas de dedo, ele já fica mais em conta. Porque a fitinha também, a tirinha também é cara. E o governo só dá para quem é diabético tipo 1 uma média de Ah, 4 fitas só por dia. Então, uma hum. pessoa que faz mais de 6 a 8 pontas de dedo por dia, o freestyle fica um pouquinho, já fica mais barato do que o restante. É questão de Ah, prioridade, né? Às vezes a gente prioriza muito outras coisas que não seja nossa saúde. Então, o que eu recomendo aham. muito quando ele está realmente com um valor mais puxado usar 14 dias, que é o tempo que ele dura, né? E os outros 14 dias no mês eu uso a ponta de dedo, né? Mas ele tem aquela certeza que durante o período que ele está usando o Libre, ele vai ter um controle melhor, um controle mais Melhor. satisfatório, com a possibilidade do Aham. médico e do próprio paciente ter um acompanhamento melhor durante esse período, né? Legal. O SUS tem ou essas farmácias populares, tem algum tratamento para diabetes que a pessoa ou compra barato ou até ganha um remédio? Tem, o SUS não pode vender nada, né? O SUS tem Aham, que fazer a distribuição gratuita, né? Isso faz parte aham, do programa do Ministério de Saúde e a gente da Sociedade Brasileira de Diabetes que sempre indica o que deve ter. O próprio Libre, ah, a gente já entrou com pedido, né? Semana que vem, eu vou a Brasília conversar com alguns deputados e conversar aham, também com a Anvisa, mas ele já foi uhum, liberado em situações que a pessoa tem muita baixa de glicose, né, por causa de um ah, controle, tem um controle irregular, mas foi liberado por enquanto para pessoas com mais de 65 anos. Então, primeiro a aham, gente libera um pouquinho, né, depois vai liberando mais até chegar a toda a população que precisa realmente dessa medicação, que desse precisa. aparelhinho. Essa distribuição é nas farmácias
do governo? Você é uma farmácia? Ou são as farmácias Araújo, Raia, Pague Menos? Tem Não, esses essas, convênios? não, quando é pelo SUS, é só Aquelas pelos postos de farmácias, saúde do postos de próprio, saúde, do próprio SUS, sabe? É, município. Ah, entendi. as farmácias que você citou aí, Aham, você tem o produto para você adquiri-lo, né? adquiri. Não gratuitamente. Ainda assim, ainda tem alguns produtos para diabetes, igual, por exemplo, a metformina, que é um produto bastante utilizado, que você Ah, consegue nessas farmácias até gratuitamente, que é a chamada farmácia popular, né? Essas que você aham, citou, várias delas possuem ainda esse requisito. Precisa da receita aham. médica, né? Precisa de ser carimbado para a pessoa conseguir adquirir essa medicação, as medicações que estão disponíveis pelo SUS. Algumas insulinas, a gente Aham. faz um protocolo, tem que preencher todo um protocolo que é exigido pelo SUS, Uhum. faz o relatório, né, o relatório médico, todo preenchido, indicando Uhum. a dosagem que esse paciente precisa utilizar, e com isso ele vai até os postos de saúde e faz o cadastro, né? Tem todo um protocolo a ser cumprido, com os exames certinhos, o relatório aprovado, ele começa a receber isso via Secretaria de Estado de Saúde. Saúde, né? Entendi. Ó, a Ciomara conhece o senhor desde a época do ensino médio, que o senhor foi professor dela. Dá um abraço para a Ciomara, Silmara. Eu tá vendo aí, ó? dei aula na escola Dr. Paulo Diniz Chagas. Eu comecei a dar aula com 17 anos no estado. Nossa, que Comecei bacana. cedo, A né? história. Eu Isso fui aí. professor do estado, professor de ciências, né? Enquanto eu fazia meu Ah, curso de medicina. Eu fiz meu primeiro vestibular sim. aos 16 anos de idade. Então, eu comecei cedinho mesmo. Cedo, já estava dando aula e já preparando para medicina. Aqui a Tati comentou aqui de novo, a Jardiance também é caro, mas ele também está sendo indicado para DM1, para ajudar no tratamento da nefropatia diabética. Faço uso dele, tem me dado ótimos resultados. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. A Na Ciomara verdade, falando que. Ah, Na verdade, ele não é indicado para o DM1. Alguns ah, médicos usam o que a gente chama do tratamento off-label. Né? Eu acredito sei. que algum dia ele vai ser liberado, mas no momento não consta em bula essa indicação para DM1. Né? Mas ele é um Aham, medicamento que pode realmente ajudar na questão da prevenção da nefropatia diabética, que é o problema dos rins mais comum. Né? O diabético é a maior causa de hemodiálise, de transplante renal, é o próprio diabetes. Então, a gente tem que ter uma atenção especial com os rins, assim como o coração. Né? aham. A Ciomara mesmo falando que o pai toma o Jardiance, mas não tem diagnóstico de diabetes. Às Hoje vezes o já pode. médico. Mas hoje já tem indicação em bula para quem não é diabético, porque a gente viu que há uma prevenção, igual eu mencionei, Ah, de infarto, de alguns outros problemas. Então, ele já está indicado, mesmo para pacientes que não são diabéticos, poderem diabético. utilizá-los justamente na prevenção de insuficiência cardíaca. Tem algumas outras Ah, indicações, ele pode ser usado sim. legal. O Lenise perguntando o que acha do Ozempic. É uma ótima medicação, quando indicada, tem que ser prescrita pelo médico, não é porque o amigo está tomando que tem que usar. É uma medicação Aham, para o diabético, né, que foi essa que eu comentei, né, o análogo de aham, heparin que eu comentei. uhum. Ela justamente ajuda, né, aquilo que eu falei, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, a comida, né, você comer um pãozinho de queijo pequenininho assim, ele fica ali no Ah, seu estômago como se você tivesse alimentado é, um como se pratão você tivesse lotado. uma ceia de Natal. Então você tem a sensação Nossa, de maior saciedade e aí com isso você consegue emagrecer. Se você forçar, né, você vai ter náuseas, você vai vai ter vomitar náusea. e não vai conseguir. Quem faz a dieta direitinho e É usa como essa se fosse medicação, uma bariátrica com remédio. medicamentosa, isso mesmo. Medicamentosa. A sua descrição está Entendi. perfeita. É uma Ah, medicação
que te ajuda bastante. E ela corrige alguns defeitos, né? Se você tem baixa do GLP-1, você vai ter essa dificuldade para emagrecer. Se você tem resistência à Entendi. insulina, igual eu comentei, você não vai Aham. conseguir emagrecer. Por isso que tem que ser bem reseitado, porque algumas pessoas... Hoje eu escutei um acompanhante de um paciente falando, eu usei e não emagreci. Porque às vezes não foi bem a indicação. Ele não vai funcionar para Aham. todo mundo. Então essas pessoas que têm Aham. resistência à insulina, ou que têm a baixa do próprio peptídeo, que é esse GLP-1 que eu comentei, o GLP-1 ele é produzido lá no finalzinho do intestino, nas células L. Então, a pessoa que tem baixa do GLP-1, ela vai se beneficiar muito com a introdução dessa medicação. Né? Por isso que o médico Uhum. deve olhar com cautela, para nem todo mundo deve utilizá-lo. Por exemplo, pessoas que têm alteração intestinal, se ela usar uma Uhum. medicação dessa, ela pode ter uma diarreia, pode ter uma constipação intestinal grave, né? Ele Sei. aumenta as amilases e a lipase, que são enzimas pancreáticas, então tem que ser feito um bom acompanhamento durante o uso dessa medicação. Apesar dela não ser Sei. controlada, não tem que ser carbonada, nem taxa preta, né? A Ah. gente tem que ter um médico acompanhando, né? Medicação é uma coisa séria. Então é muito importante que o nosso público que está nos assistindo saiba disso. Marque uma Uhum. consulta com o seu médico, né? Aham. Analista aí, para a gente questionar por que eu estou usando, quanto tempo que eu vou usar, quais os exames que eu devo fazer antes, durante e após o uso, como é que ficou. Então isso é extremamente importante, extremamente ético, que a gente não perca Aham. esse controle. Certo. Aqui o Jander Augusto está falando que o sensor livre, o senhor, o doutor Leivimar, mudou a vida dele. Uma coisa boa. Deve Obrigado, ser Jander. um paciente aí. O Wellington está perguntando se pode levar para o senhor conhecer o café lá de Açaí. O Pode senhor levar sim. conhece. Exatamente, prevenir. Vamos entrar no assunto do colônia. Eu acho que é colônia mesmo, né? O diabetes weekend. O que o senhor pode falar sobre esse? Olha, o diabetes weekend é a sensação do filho que deu certo, sabe? Diabetes weekend Ah, é uma colônia para jovens diabéticos, jovens de 8 até 88 anos, né? Foi uma ah. ideia nossa. Eu criei essa colônia Jovem, há jovens até os 88. jovens até os 88. Todos diabéticos do Legal. tipo 1, ou seja, que usam Ah, insulina. aham. A gente tem essa colônia há 22 anos. Através dessa Nossa, que colônia bacana. que eu ganhei o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, porque eu não sou de Belo Horizonte, né? Eu Ah, sou, eu sou de Lagoa da sou de Prata, onde? Ah, Lagoa Lagoa da da Prata. Prata. E Legal. com a criação da colônia, né, é um projeto filantrópico que a gente tem, de levar Bacana. crianças, né? Ela tem um custo, porque a colônia, você vai para um hotel fazenda, mas ela é subsidiada pelos principais laboratórios e também pela Drogaria Araújo, uma das nossas parceiras, você citou ela aí. Parceiro. Então, eles Aham. nos ajudam a manter essa colônia. Então, a gente vai para essa colônia, eu tenho uma equipe de 22 profissionais, Ah, os pacientes vão ser os pais, e é aquele momento que a gente vê que os próprios pacientes interagem entre eles, então não aham. tem nenhuma aulinha de diabetes, mas o tempo todo é falado Aham. sobre diabetes, através de gincanas, através de, de teatros, de uma maneira bem lúdica, que a principal sala de aula é a própria natureza. Então a gente consegue Aham. comentar e falar sobre os principais assuntos referentes ao diabetes. Então Onde já vai? é muito bom. A gente deve fazer uma outra agora em agosto, né? A gente deve estar fazendo uma nova colônia. São fins de semana, sim? Isso, 2, 3 dias esse 3 encontro? dias. O weekend 3 dias. justamente isso, né? Fim de semana. É Fim de sexta, sábado e semana. domingo, num hotel fazenda próximo a Belo Horizonte. A gente faz muito sempre numa cidade histórica, né? A gente sai aqui de Belo Ah, não Horizonte. é um local fixo, não. Não, a São gente varia justamente para não ficar varia. enjoativo, né? E cada colônia Aham. tem um tema. Cada colônia a gente aborda um tema diferente. Normalmente tem um profissional diferente. Às vezes a gente leva um dentista, um nefrologista, um neuro, Bacana. mas a equipe já tem psicólogos, a gente já tem nutricionistas, fisioterapeutas, nós temos Multidisciplinar.
multidisciplinar. Então, ali a criança, Bacana. né, o jovem, o adolescente, ele tem uma interação muito boa, né? Então eles trocam experiências ali, porque você imagina uma criança que ficou diabética e está numa sala de Hum. aula, numa escola que só tem ele de diabético. Lá não, ele tem 150 crianças, ou adolescentes, ou Uhum. jovens, ou Aham. adultos, que também têm diabetes do tipo Que 1, tem que diabetes. também usam insulina. Então lá a gente apresenta Aham. as principais novidades, então a gente distribui esse Sei. sensor livre, a gente sorteia, a gente Bacana. leva informações, né, mais modernas de tudo de Do novidade que tem no tratamento. diabetes. Né? Então você tem ali 72 horas com aquela pessoa. Então, para mim, sempre foi 72. interessante. Por que eu Aham. montei a colônia? Porque eu achava Aham. que uma consulta de 40 minutos era muito pouco para a gente dar atenção para o Aham. paciente. E ali eu vejo o meu Uhum. paciente acordando, levantando, e hoje a colônia cresceu tanto, né? Nós já fizemos Ah. 44 colônias, Ah. que não precisa mais de... vão pacientes de todos os médicos. Então, na nossa equipe, nós temos Aham. endócrinos, nós temos médico do SAMU, igual eu falei, nós temos uma equipe extremamente Multidisciplinar, profissional, né, multidisciplinar, Aham, que multiprofissional. ela traz muita informação no final de semana. E eu achei que a E gente quantas ensinar, pessoas que são? a O senhor gente já disse já fez, foram 44 encontros, né? são Geralmente as turmas são 150 pessoas? 150 pessoas, mas a gente viu também que levar muita gente de uma vez perde um pouco de Ah. qualidade. Então a gente está fechando sempre em Aham. torno de 100, 110 pessoas, dependendo da Levando época, sabe? menos. E vem gente do Brasil Legal. todo para participar, sabe? Então é bem Ah, legal sim. a colônia e a pessoa, a gente tem o feedback dos pais, né, dos acompanhantes, que Aham. a pessoa volta para casa, igual um encontro de grupo de Aham. jovens, né? Sei. Volta mais animada. E eu falo que Renovado. eu sempre fui Sei. para essas colônias achando que eu ia ensinar. E eu acho que eu sou a pessoa que mais aprendo nessas colônias. Que mais aprende. Bacana. Na pandemia não teve, agora está retomando. Nós Isso fizemos acontece o duas, quê? De 2 em 2 meses? nós fizemos duas durante a Semestre? pandemia. Nós Ah, sim. fizemos duas colônias durante a pandemia, mas elas foram virtuais. Aí foi no sistema de Bacana. pergunta e resposta, foi no sistema de Ah. palestras, porque a gente Hum. não perder, né? Mas ela Hum. acontece, nós temos aí, fazemos 2 a 3 colônias por ano, porque dá um trabalho danado, meu amigo. Você passa Imagina. 3 dias 2 a 3 por ano. sem dormir, sem preocupado com essas Imagina. crianças todas. É uma responsabilidade muito grande. Mas Deus nos Ah. abençoe que sempre está saindo muito bem sempre saiu muito bem essas colônias. O senhor falou de jovens, tá, até 88, mas geralmente é mais jovem mesmo, né? O adolescente, o jovem. No início eu ia mais jovem, mas hoje vai em todas as faixas etárias, sabe? Vai gente de Faz 80 em todas. anos e todo mundo usando Certo. insulina. Claro que a grande Ah. maioria são adolescentes, né? Mas a turminha de Aham. 20 a 25 anos também é grande. E tem uma coisa Uhum. interessante, né? Porque é um final de semana que está todo mundo disposto a doar, né? Então você imagina, às vezes eu tenho uma criança lá de 8 anos que ficou diabética com 1 ano, então ela tem 7 anos de diabetes. E tem um Já. adolescente de 17 que só tem 1 mês que ficou diabético. Então, aquele de Entendi. 8 anos ensina para o 17. E não tem essa, né, que normalmente você não tem Aham. esse contato de uma de 7 com uma de 17. Na colônia tem. É. Então, a gente forma grupos, Entendi. né? E os grupos, eles se Entendi. interagem, tem uma relação muito, muito gostosa, muito saudável. Então, volta todo mundo amigo, Muito eles mantêm bacana. contato pela rede social, né? Criam grupos Aham. de Instagram. Viram Colônia amigos aí, viram grupos aí, amigos para um para bom sempre, tempo né? ainda. Para sempre. Aqui a Silmara comentou, o Dr. Levmar foi um anjo enviado em nossa família na fase mais difícil da descoberta da D1 do meu filho. A Silmara aí é super agradecida ao senhor. Uma coisa boa. Aqui a Ana Delba, quando é indicado iniciar tratamento pré-diabetes? Hemoglobina glicada em 5,7 já seria indicada ou antes faz tratamento conservador? Olha, o pré-diabetes, né, ele é uma situação que a pessoa vai caminhar para o diabetes. Então, essa glicohemoglobina que ela está se referindo é um exame que mede a glicemia nos últimos 3 meses. Então, essa glicohemoglobina acima de 6,5 também é diagnóstico de diabetes.
pode fazer só esse Ah, exame e ver esse diagnóstico. Entre ah, 5,6 e 6,4 é o pré-diabetes. Então, ah, deu 5,7 é diagnóstico de pré-diabetes. Então, muitas vezes o médico vai olhar a necessidade uhum, de medicação para esse paciente, mesmo sendo pré-diabético, né? Então, aí, aham, o paciente com 5,7 pode ser que a gente entre com a medicação para ajudá-lo. Aí vai depender se ele está com um aumento do peso, se ele tem cintura abdominal aham, aumentada. A gente tem uma aham, lesãozinha assim no pescoço ou debaixo das axilas chamada acantose aham, nigricante, que é um sinal de aham, resistência à insulina. Então, o médico vai avaliar se há necessidade do pré-diabetes dele usar a medicação. Mas, obviamente, que aham, se ele já tem o diagnóstico de pré-diabetes, já tem que ser feita ter algumas condutas. Por exemplo, a introdução de uma dieta alimentar, o aumento da uhum, atividade física. Então, pode ser uhum, que comece só com a atividade física e com a mudança alimentar. Mas se for aham, necessário a aplicação de alguma medicação, o médico vai avaliar. Alguns variada. pacientes com 6, eu não preciso de medicação, mas às vezes está com 5,7 e tem esses sintomas que eu falei. Para não deixar subir mais ainda, eu já introduzo a Aham, medicação. legal. Ledinha, e a prevenção com Janumete é uma boa opção, doutor Levimar? O Prevenção Janumet, com o Janumet é uma mistura de dois medicamentos, né? O Januvia, que é o inibidor hum, do DPP-4, e a metformina, que é o famoso hum, glifage. É uma medicação muito interessante, né? Existem medicações mais potentes do que ele atualmente, mas é uma medicação entendi. interessante, sim. Certo. O Felipe aí, a colônia é top demais, só quem já foi sabe como é boa. Então ele já O Felipe foi, já foi na gostou colônia, muito. já. E Como é que é? um marco As na pessoas vida. têm que ficar de olho no Diabetes Weekend do Instagram É, para se no, inscrever e tal? no Instagram sempre vai aparecer, a gente deve colocar agora no próximo mês já, que a gente está organizando para final de julho ou início de agosto. Ah, sim. Também tem a página da colônia, né, que é www.diabetes.med, de médico.br, diabetes.med.br, que sempre está lá na Hum, primeira página para fazer inscrição. Inscrição é online mesmo, né? Muitas vezes a gente aham, faz também nas drogarias Araújo também. E o Instagram legal. Diabetes Weekend, né, que vocês até Uhum, divulgaram, né, quando estava falando dessa aham, live. A gente até pensou em fazer aham, pelo Diabetes Weekend, mas depois a gente isso. optou pelo meu pessoal, que ficava mais fácil e mais fácil da pessoa digitar, né? Levimar é mais fácil de escrever do que Diabetes Weekend. Aham. Mas está aí A o procura Diabetes geralmente é Weekend. maior, né? A O senhor procura faz uma é seleção, como é grande. que é? A gente Ó, o Jander tá até falando aqui, ó, eu quero ir na colônia. Acho que ele é de Três Corações. Não, vai sim. Vem gente do Brasil todo, vem gente de Curitiba, vem gente do Pará, né? Estado do Aham, Pará, Nordeste sempre vem aham, muita gente de Fortaleza, porque é um final de semana diferenciado, sabe? A gente leva os alunos uhum, de medicina da Faculdade de Ciências Médicas, que é onde eu dou aula, né? Para nos aham, ajudar. Então, assim, a turma é bacana. muito, muito boa, sabe? Normalmente vão E 4 quem. planistas, Aham. psicólogo, Sou 2 psicólogos. certo. Perguntando se tem gerontólogos, você tem na equipe. Gerontólogos. Gerontólogos é que vai trabalhar com a geriatria, né? Nós temos Aham, um público menor de geriatras, né? O endócrino, aham, ele auxilia todo esse tratamento. Nunca foi nenhum gerontólogo, nem geriatra, não. legal. O senhor falou que tem essas parcerias, né, de laboratório da Araújo. Então a pessoa que se inscreve, ela paga um valor assim? Ela paga um valor simbólico, né, para a gente Aham, conseguir gerar, mas a gente tem 15% das inscrições. A gente aham, dedica a pessoa que não tem condição de pagar nem esse valor, né? condição. Então, por exemplo, se a gente vai Bacana. para um hotel 4 estrelas, né? E só a diária Aham, desse hotel é 400, 500 reais. E a pessoa paga aham. no máximo aí 200 reais para a colônia Pelos inteira, 3 dias, 400 pela reais pelos colônia três inteira. dias. É. Tem Nossa, muito transporte, tem bacana. camisa, tem
tem brindes, tem tudo isso. Então a gente tem até as pessoas que vão, muitas vezes, aquele pai que coloca o seu filho, ele paga para um carente também, que não tem condição Aham. disso. Aí a gente seleciona os pacientes que são do Hospital Universitário de Ciências Médicas, que é onde eu dou aula também, ou Aham. pessoas que a própria equipe minha tem esse contato, que são pessoas carentes para poderem participar. Bacana. O Felipe falando que desde os 17 anos, ele está com 42, que o senhor é o médico dele. A Letícia falando que o senhor está fazendo história na SBD, na Sociedade, Letícia Martins. Nós Ou fizemos muita seja, coisa nova já nesses 100 dias de SBD. Nós voltamos com a revista da SBD e criamos um aham. núcleo para pacientes dentro de uma sociedade médica, que é uma coisa nova, né? O senhor está Vamos com 100 fazer, dias e já tem trabalho bom feito lá. nós vamos colocar agora o primeiro Congresso Brasileiro de Nutrição e Diabetes, que vão poder participar pacientes também, vão poder participar médicos. Nós vamos dar muita informação sobre tecnologia no diabetes. Semana que vem eu estou indo na Anvisa conversar sobre inteligência artificial no diabetes, a aprovação da Anvisa. Então, nós estamos fazendo um trabalho, assim, graças a Deus, com entusiasmo. Eu quero fazer um museu da história do diabetes, que esse ano nós estamos completando 100 anos da descoberta da insulina, né, da primeira aplicação da insulina. Então, é Ah, um é? 100 ano anos? importante, 100 anos. E o diabetes é Ó, descrito desde 1500 anos antes de Cristo. Então, você vê a representatividade que tem esse 1922 na nossa história, né? 1922 a descoberta, mas já existia, o senhor falou, lá atrás, tá? Na época de Cristo. A doença diabetes 1500 anos antes de Cristo. Nossa, 1500 anos. E só em 22 que fizeram a insulina. Descobriram a insulina. Um professor de fisiologia como né? Eu sou professor Ah, de fisiologia, Dr. ah, Frederick Banting, e a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes, agora no dia 15 de novembro, que é o dia do nascimento dele. E o Dia Nacional do Diabetes é ah, agora, dia 26 de junho. Então, hoje nós estamos fazendo ah, essa live em homenagem ao aham. diabetes do dia 26, né? Hoje é dia 20, daqui 6 Vai dias nós dar, temos o acho Dia que Nacional. domingo, Isso, Dia Nacional. E o Mundial é o dia do nascimento do doutor lá, 15 de novembro. Dia isso Mundial. mesmo. Dia 14 de Bacana. novembro, na verdade. Falei 15, que é nosso Ah, feriado, mas é dia 14 de novembro. 14. A Conceição também em M14, agradecendo muito, só foi um anjo na vida dela, virei outra pessoa, depois conheci, e passou a fazer o acompanhamento. Muitos elogios aí pro senhor. Obrigado, Realmente esse obrigado trabalho aí mesmo. da colônia é maravilhoso. Não, é bom estar Boa vendo noite, tanta gente doutor há Le... muito tempo que eu não via, né? Que eu não Ah, escutava aí. Que bom que eles estão é, participando aí conosco e estão inseridos aí. Eu fico lisonjeado de bacana. receber esses elogios e muito feliz mesmo. Ó, o Francisco, ele é médico da atuação primária, especialista em saúde pública. Gostaria, se possível, alguma novidade em DM1 e DM2 que fizesse uma live sobre esses fármacos novos. Ele é médico de educação primária, né, de atenção primária. Essa semana a gente está fazendo no Diabetes Play. Diabetes Play é Ah, outra coisa que a Sociedade Brasileira de Diabetes criou. No ah, site da sociedade, eu acabei de falar o meu site, né, o site da colônia, na verdade, diabetes.med.br, é o site da ponto colônia. BR. Mas o Aham. diabetes.org.br é o da colônia. Diabetes.org.br é o da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, na Ah, quarta-feira, nós sim. vamos estar falando sobre pé diabético. Bem interessante a live. Nós já falamos sobre as medicações, mas hoje aqui eu já falei Ah, muita coisa sobre medicamentos, né? Falei sobre os medicamentos tipo já 2, falamos sobre o Ozempic, né? Sobre a as dulaglutida, que novidades. também é semelhante, e falamos aí do diabetes Aham. tipo 1 sobre as bombas de infusão. Mas tem lá no site também, dentro das diretrizes, as diretrizes agora Ah, são anuais, desde que eu assumi. Nós temos uma diretriz, você pode abaixar o aplicativo, diretriz SBD, tem todos os medicamentos novos, né? No seu celular você já tem isso daí. E eu convido vocês a participarem da SBD como sócios da SBD para receberem as aham. revistas, para terem desconto nos congressos, para
terem facilidade Aham. dessa informação, para participar das lives. Então, quarta agora, nós temos uma outra live, que é com o departamento de Hum. pé diabético, né? Falando Hum. sobre as novidades que a gente tem referente ao pé diabético. Legal. A sociedade ela tem dois Instagram, porque eu achei o Diabetes SBD e o SBD underline diabetes. Eu não sei se existe os dois mesmo, se Não, o é senhor sabe. diabetes underline SBD. Mas os dois são tão do mesmo. É uma. Os dois são do mesmo, né? Da, da, Agora da, da sociedade. nós temos vários, várias regionais, né? A diabetes Ah, é. nacional, eu sou presidente da nacional, está em São Paulo, mas nós temos a regional Aham. Minas, tem a regional São Paulo, a regional Rio, regional Rio Grande do Aham. Sul, regional Pernambuco. Então nós temos várias Aham. regionais e cada regional tem o seu Instagram. Aham. E tem um presidente em cada regional também? Cada regional tem um presidente. Eu sou presidente da Aham. nacional. Então eu Da sou nacional. eleito para ser presidente da Aham. nacional. Aham. Eu cheguei a marcar, acho que num story, alguma coisa, SBD.diabetesMG, que seria o regional aqui de MG, né? É o Eles regional. até E eles, compartilharam lá, até. eles compartilharam a nossa. Eu já fui Ah, presidente live. da Regional Minas, né? Hoje é a doutora Ah, sim. Patrícia Fulgêncio, que é nossa amiga, é excelente Ah, endocrinologista, que está no sei. diabetes da Regional Minas. E ela faz parte do Aham. departamento de diabetes tipo 1 da Nacional. Uhum. O próximo O congresso, médico. Ah, o próximo congresso pode falar. nacional, né, Hum. da SPD vai ser aqui em Belo Horizonte, que é o ano que vem, 2023, em novembro, no mês do diabetes, né? Ah, Vai Dia ser aqui na Mundial. Expo Minas, Ah, em novembro do ano que vem. em novembro do ano que vem. Congresso brasileiro é aqui, Bacana. Belo Horizonte. Congresso Brasileiro. Novembro de 2023. Isso aí. Bacana, doutor. Acho que nós estamos chegando aqui aos 51 minutos de live. Passamos bastante informação. Eu queria agradecer demais o senhor. Foi ótima aí a conversa. Acho que passou bastante informação e tudo mais. Queria deixar aberto aí para o senhor. Queria já antemão agradecer demais aí o tempo do senhor por ter passado isso para gente, falado aí desse trabalho lindo aí lá do Diabetes e Candy, da colônia, né? E agradecer demais e deixar livre para o senhor usar os minutinhos para telefone tocando aqui, doutor. Isso Espera aí, só um acontece. minutinho. Só um minutinho. Reconectou, desculpa. Minha Sem mãe vai me problema. ligando, mas tá bom. Doutor, então fica aberto aí para o senhor fazer as considerações finais, falar alguma coisa que o senhor não falou ainda que gostaria de deixar. O mais importante que eu gostaria de falar é que é o seguinte: aquelas pessoas que têm parentes com diabetes próximos, né? Aquelas mulheres que já tiveram filhos com mais de 4 quilos, as pessoas que estão com a cintura abdominal aumentada, que têm problema de colesterol, né? Colesterol elevado, pressão elevada, elas têm uma chance maior de desenvolver diabetes. Então não fiquem atentos à glicemia depois da refeição, igual eu comentei. Podem fazer essa Pois. glicemoglobina também, porque hoje Uhum. 46% das pessoas que têm diabetes não sabem que são diabéticas. Então são essas pessoas que precisam de fazer, né, de fazer a ponta de dedo, de O fazer um controle. exame mais detalhado, pedir ao médico que estiver olhando, né, alertá-lo que tem familiares portadores de diabetes ou que tem alguma dessas histórias. Essas pessoas que têm Uhum. sintoma de estar bebendo muita água, que tem um cansaço fácil, que estão desanimados de fazer qualquer coisa e, né, estão acordando à noite para urinar, elas também têm uma chance Uhum. maior de desenvolver o diabetes. Então, Aham. fazer esses exames para começar o tratamento. Né? O diabetes ele pode Começa. ser uma doença muito grave, que levar a uma série de complicações, mas ele pode ser também um estilo de vida. Todo mundo deveria se alimentar Aham. igual um diabético. Comer na hora certa, Aham. procurar mais um médico, fazer uma atividade física. Então, a vida do diabético bem controlado, o diabético bem controlado vai viver até mais tempo de quem não é diabético. Ele vai mais ao médico, ele Aham. pode ter o diagnóstico de outras patologias, ele vai ser mais Aham. organizado com a sua saúde, ele vai estar mais atento
no seu controle. Então, é extremamente importante que a gente faça esse diagnóstico, para a gente não postergar. No nosso país, infelizmente, nós vivemos muito da medicina curativa. Espera acontecer alguma coisa para a gente poder cuidar. Nós temos que fazer a medicina preventiva. É prevenirmos, né? Prevenirmos para a gente não remediar, como diz o ditado, para a gente ter a certeza de uma boa saúde. Agradeço demais o convite de vocês, estou à disposição. Legal. O tempo nosso realmente é pequeno, é exíguo, mas eu sempre faço questão de participar. Essa semana eu vou ter 2 lives, igual eu mencionei. Entrem lá no Diabetes Play, a matéria fica, né, cada mês na quarta-feira é com uma das nossas, dos nossos departamentos. Essa semana é do departamento de pé diabético. Vamos falar muita coisa interessante, como prevenir as principais alterações do pé. Fico à disposição, aí o meu Instagram, Levimar, e podem me mandar perguntas. O Diabetes Play é no diabetes.org? É dentro do site? Dentro do site. Amanhã entrando, dentro já pode site, conectar. Né? Deve ir para alguma plataforma, né? YouTube, alguma coisa. Do YouTube. Amanhã na Diabetes Play é no YouTube. Tá? Legal. Para terminar, eu recebi um meme aí, sempre corre, que no Brasil, todos os lugares, no final da consulta, a pessoa, muito obrigado. Aqui no Brasil pode beber? A pessoa recebe a receita já perguntando se pode beber. O diabético, a bebida, como é que é? Com o vinho, com o chopinho, a cerveja? Se ele estiver bem controlado, não tem problema. Né? Qual que é a recomendação das principais sociedades? Tanto a Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu falei que nós temos as nossas diretrizes, né? As nossas normas, quanto a Sociedade Americana, que é o American Diabetes Association, quanto o EMEA, que é o órgão europeu. Elas preconizam 3 doses semanais para o diabético tipo 1 homem. E a mulher, 2 doses. Então, não é aquela dose gigante também, não. Então, o que a gente sempre recomenda? Hidratar bem, né? Ele tem que estar com a glicohemoglobina bem controlado, mas não é um impedimento da bebida. A gente não pode ter o exagero, né? Então, reduzir na glicose, comer alguma coisa, porque a gente sabe que o álcool pode também, em alguns casos, reduzir a glicose. Mas lembrando que o diabético, algumas vezes, ele faz a glicose subir também, dependendo da bebida que você escolher. Então, dentro de uma recomendação nutricional, de uma recomendação médica, ele pode fazer uso da bebida sim, mas com moderação. Com moderação e controle. Doutor, muito obrigado. Fica com Deus. Boa noite. Amém. Sempre bem-vindo aqui no BHY, assim, sempre que o senhor quiser fazer alguma outra live. Muito importante. Fica com Deus. Um abração. Obrigado. Sucesso aí, saúde nos negócios aí na sociedade e na colônia. Um abraço. Muito Fica obrigado. Com Deus. Agradeço, viu? Até logo. Tchau. Deixa eu ver aqui. Legal, gente. Dr. Levimar, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Diabetes. Uma live top, vai ficar disponível aqui no Instagram, vai para o canal do YouTube do BHY e também na página do BHY lá no Facebook. Valeu, muito obrigado pela presença de todos, pelas perguntas. E amanhã uma live muito especial com a Brenda. E ela é uma coach aí de comportamento, de vestimento, de vestimenta e tudo mais. De roupa, de moda e tudo mais. Gente, fica com Deus, obrigado. Beijo no tio Clés BH. Fui. Abraço.